dar início ao nosso terceiro encontro de líderes. Eu queria já estar convidando vocês a abrir a Bíblia de vocês em Efésios 5. Tornai-vos, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em odor e suavidade. Amém? E o que Deus colocou muito no meu coração é essa parte que fala, andai em amor, né? Nosso terceiro encontro de líderes, graças a Deus por nós que estamos aqui, e aqueles que estão chegando também. E eu acho que isso resume tudo, a nossa caminhada cristã, o amor, né? Às vezes o amor se esfria, o prazer de estar na casa de Deus, e estar fazendo nossas obrigações em nossas igrejas, nós como líderes. Mas se nós lutarmos e permanecermos com esse amor que Cristo nos adverte, nós vamos ter uma longa caminhada com Deus, e nada vai ser um fardo para nós. Então, que esse amor, que essa leveza venha estar dentro de nós, para que a gente não entre pelas portas das nossas igrejas mal, pesado, porque Cristo já sofreu por nós. Então, que nós venhamos estar alegres em amor. Amém? Vocês podem se assentar. Obrigada, pastor Miguel, pelo convite. Eu lembro que um ano o meu filho Heber esteve falando. Quem estava aqui quando o Heber Sacramento falou no grupo de liderança? No primeiro encontro de liderança. Lá na chácara. Amém. E eu vou falar sobre o líder Moisés, que é um líder bem conhecido, né, de todos. E deixa eu pegar aqui. Certo. Eu gostaria de falar o seguinte para vocês. Falando sobre Moisés, é muito interessante lembrar desde o nascimento dele até o dia em que ele se tornou o líder de Israel. Shalom Lázaro. E aí você vai ver que tudo na vida de Moisés foi dentro dos propósitos de Deus. A colocação dele lá dentro, né, preservado durante 3 meses sem ser descoberto. Um bebê chora, quem é pai aqui sabe como o bebê chora. E ele foi guardado e depois foi colocado naquele rio, foi encontrado pela filha de Faraó, e a gente já sabe o resultado. Mas algo que me impressiona, que o pessoal fala assim, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar isso, perguntar aquilo, a gente sabe que eu creio que isso não vai acontecer, porque nós já estaremos noutra dimensão. Mas algo que me deixa curiosa acerca de Moisés, Senhor, o que fez? Porque ele foi criado até ser desmamado pela própria mãe. E o que fez esse moço ter tanta convicção e tanta, como diz o livro de Hebreus, ele quando grande, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Pelo preço, o prazer do pecado. Então, esse moço deve ter recebido alguma orientação durante o período que ele, com certeza, ele se apegou. Ele era filho, era sangue da Joquebede. Então eu creio que ela, como a cultura judaica, com 2 anos, a criança já começa a aprender versículo da Bíblia. E com certeza ela inculcou no coração de Moisés a palavra. E com certeza essa mãe tinha acesso a Moisés. Por causa disso, em Hebreus fala que ele rejeitou.
né? Ele deixou os prazeres do Egito para seguir ao Senhor. E outra coisa, aí ele durante 40 anos, a vida de Moisés se divide em 3 tempos. 3 tempos de 40. 40 anos Moisés esteve no palácio. E segundo o historiador Joséfo e outros historiadores, Moisés, ele seria o substituto do filho de Faraó no trono, porque ele era muito mais capaz, formado em toda a ciência e cultura do Egito. Então ele tinha tudo para ser o rei do Egito. Mas o que acontece? Ele percebeu, ele viu seus irmãos sendo maltratados, e ele a essa altura já era líder. Mas o que acontece? Ele viu um egípcio matando, brigando, maltratando um hebreu. E ele chegou e ele apartou e matou o egípcio. Vocês já conhecem a história. E ele enterrou na areia. No dia seguinte, ele fazendo um tour de novo, olhando aquela situação, ele viu agora que 2 irmãos hebreus brigavam. E ele disse, olha, quando ele foi interferir, separar aquela situação, ele falou, você está pensando que você vai se meter aqui, como você fez ontem, matando o egípcio e escondendo na areia? Aí com essas palavras, ele fugiu. E ele foi, então, lá para a casa de um homem chamado Jetro, em Midian, que foi o sogro de Moisés. E uma coisa interessante, com 40 anos ele era um homem preparado para assumir o trono do Egito. Mas ele não estava preparado como líder para tirar o povo de Israel do Egito. Então aqui, os primeiros 40 anos na escola do homem. O segundo período de 40 anos na escola de Deus. E ele fica lá, olha só, é como se Deus estivesse nas entrelinhas falando para Moisés. Você não está preparado para tirar um povo escravo do Egito. Você vivia como rei lá no Egito. Você agora vai ter que viver e aprender a viver como escravo. Então ele foi viver de favor na casa do sogro. Ele foi cuidar de um rebanho do sogro que não era dele. E ele então casou lá com aquela Zípora. E o que acontece? Um dia Deus aparece, ele está lá no deserto, cuidando das ovelhas, ele foi lá no Monte Horebe. E de lá ele observou algo que no Israel é normal acontecer isso, no Oriente. 56 graus, 58 graus num deserto causticante. E é normal que os arbustos lá peguem fogo sozinho. Mas pela lei da natureza, ele pega fogo e ele vira cinza. Mas ele observou algo, que aquela planta, aquele arbusto não queimava. Isso continuava verde. E ele se aproximou para ver que era algo sobrenatural. Por quê? Deus controla, ele é o controlador das leis da natureza. No normal seria pegar fogo e virar cinza. E ele vai lá para ver aquilo. E ele ouve uma voz pela primeira vez dizendo: Moisés, Moisés, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está é santa. Os historiadores creem que Moisés foi aquele que codificou os livros, né? Como a própria Bíblia diz, Jesus disse que Moisés falou de mim. Então, a Torá, que seria a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, teriam sido escritos por, no caso, Moisés. Então Deus usou 40 anos de solidão, 40 anos fora de toda a cultura, cuidando de ovelhas. Ele precisava aprender a ser pastor, porque ele ia
cuidar de um grande rebanho. Então o que aconteceu? O Senhor diz: olha, Moisés, eu tenho algo para te dizer. Eu tenho ouvido atentamente a situação do meu povo, a angústia deles, o sofrimento, a escravidão, e eu vou tirá-lo do Egito. Eu quero que você vá até Faraó. E aqui nós vamos começar. O líder que se acha capaz de fazer alguma coisa, ele vai fracassar. Como fracassou Moisés na sua primeira tentativa. Vocês entenderam? Então, o líder que se acha capaz, ele vai fracassar. Mas Deus vai dar uma segunda chance. E aí o que acontece aqui? Abra uma palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, versículo 10. O Senhor vai falar com Moisés, convocando-o para que ele fosse tirar o povo de Israel. E eu queria falar para vocês o seguinte: Moisés é uma figura de Cristo. Por que Moisés é uma figura de Cristo? Não Cristo na figura de Moisés, mas Moisés é uma figura de Cristo. Por quê? Moisés foi o quê? O grande libertador de Israel. E Jesus foi o nosso grande libertador. Então ele é uma figura de Cristo. E aqui fala assim: o líder, eu só queria antes ler, o líder não se sente capaz. Quando Moisés foi chamado, e aí Êxodo diz: agora pois vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então o que ele disse? Ele disse: não, Senhor, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Mas 2 Coríntios 3:5 diz: não que sejamos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vocês que são líderes, sempre tem que lembrar o seguinte: Senhor, eu não sou capaz, mas a minha capacidade vem de Deus. É Ele que nos capacita.